Então vamos fazer aqui a análise dessa função só usando o teste da primeira e da segunda derivada, tá, pessoal? Então, primeiramente, aqui a gente vai começar derivando essa função. Então fica f' de x é igual a derivada de cosseno ao quadrado de x. A gente pode usar a regra da cadeia, fica 2 cosseno de x. Derivada do cosseno de x é menos seno de x, menos 2 vezes a derivada do seno de x, que é o próprio cosseno de x. Então aqui a gente fica aqui f' de x. A gente pode colocar aqui o menos 2 cosseno de x na evidência. Fica assim, menos 2 cosseno de x, que multiplica seno de x mais 1. Tá? Então, para fazer a análise do teste da primeira derivada, o que eu preciso saber? Eu preciso saber quais são os pontos dessa função aqui, certo? Da f' de x, que são positivos. Onde é que essa função é positiva e onde é que ela é negativa. Sempre lembrando que essa função aqui, essa questão, ela deu um intervalo para o x. Então aqui hoje a gente vai fazer o seguinte, vai fazer a simples análise do sinal da função, fiz lá do primeiro ano do ensino médio. Então vamos igualar isso daqui a zero, né? Vamos encontrar as raízes dessa equação aqui. Fica como? Menos 2 cosseno x vezes seno x mais 1 igual a zero. Então a gente tem um produto de duas funções dando igual a zero, ou a primeira é zero ou a segunda é zero. Então a gente fica assim, ó, menos 2 cosseno de x é igual a zero, ou seno de x mais 1 igual a zero. Vamos tratar primeiro essa equação aqui. Então a gente vai ficar aqui cosseno de x é igual a zero. Aí a gente vai ter que se lembrar lá do ciclo trigonométrico, certo? Onde é que o cosseno é zero? Nossa, ficou muito duro. Talvez vou utilizar um recurso. É claro, pronto, melhorou. Aqui, ó, a gente tem a reta cosseno de x e aqui a gente tem a reta seno de x. Aqui a gente tem zero, pi sobre 2, pi, 3π sobre 2 e 2π. O ponto onde cosseno é zero seria aqui e aqui. Ou seja, as raízes dessa equação aqui é x igual a π sobre 2 e 3π sobre 2. Isso porque a gente está só no intervalo de 0 a 2π, senão seria todos os outros múltiplos, né? Mais 2kπ. Então, π sobre 2 mais kπ, como você preferir. Então, a gente está só nesse intervalo aqui mesmo. Vamos agradecer a questão. E também tem a questão aqui do seno de x mais 1 ser igual a zero. Então, quando é que isso aqui acontece? Isso aqui vai acontecer quando seno de x for igual a menos 1. O seno de x ele é igual a menos 1, bem aqui, ó, nesse ponto aqui. Não é isso? Aqui ele é 1 e aqui ele é menos 1. Então, a raiz dessa equação aqui é x igual a 3π sobre 2, ou 270 graus. O que é que eu tenho que verificar aqui? Vamos analisar os sinais dessa função aqui, f' de x. Então, reescrevi aqui a função f' de x e aqui estão os dois resultados para ela, as suas raízes. São as duas raízes que a gente encontrou. E eu montei essa tabelinha também. Como é essa tabela aqui? Menos 2 cosseno de x é a primeira função.
Seno de x mais 1 é a segunda função, e a terceira função aqui, que é o produto delas, é f' de x. Então eu vou ver o sinal delas, de 0 a π sobre 2, de π sobre 2 a 3π sobre 2, e de 3π sobre 2 a 2π. Onde foi que eu tirei esse zero? Bom, esse zero é isso aqui, ó. É onde começa o meu intervalo, onde eu tenho que fazer a análise. Então, dele até a primeira raiz, que é π sobre 2, da segunda raiz até a... Perdão, da primeira raiz até a segunda raiz, 3π sobre 2, e de 3π sobre 2 até o final, de onde eu tenho que fazer a análise, no caso é 2π. Então vamos lá, vamos analisar o que é que acontece com a função cosseno de x de 0 até π sobre 2. Bom, de 0 até π sobre 2 a gente pode dizer que a função cosseno, ó, só a função cosseno de 0 até π sobre 2 ela é positiva, mas como tem esse sinal menos aqui, então isso aqui vai se tornar negativo. Não consigo visualizar isso, vamos visualizar através do ciclo trigonométrico. Aqui, ó, é o cosseno. Então, ó, de 0 até π sobre 2 é o primeiro quadrante. No primeiro quadrante, o cosseno ele é maior que zero, ele é positivo, certo? Ele está à direita aqui, ó, do zero, certo? Então, porém, aqui na função não é só cosseno de x, é menos 2 cosseno de x. Esse menos aqui vezes todos os valores positivos daqui vai dar negativo, tá bom? Então, e aqui, ó, de π sobre 2 até 3π sobre 2, o cosseno ele vai ser o quê? Negativo. Também não consigo visualizar. Como é que eu vejo? Ó, aqui, ó, desde aqui do π sobre 2 até o 3π sobre 2, o cosseno ele vai assumir todos esses valores aqui, ó, negativo. Só que menos, né, daqui do cosseno, com esse menos aqui da fórmula, vai ficar positivo. Então aqui a gente pode dizer que nesse intervalo é mais. De 3π sobre 2 até π sobre 2 é esse intervalo aqui que sobra. Então a gente já sabe que aqui é positivo, só que com menos na fórmula fica negativo. Pronto. O seno de x, vamos fazer outro ciclo trigonométrico para fazer a análise dele. O seno de x é essa reta aqui. Então veja bem, de 0 até π sobre 2, o seno de x ele é positivo. Esse pedacinho aqui. Positivo mais 1 vai continuar sendo positivo. Aqui, de π sobre 2 até 3π sobre 2, veja bem, vamos pensar junto. Aqui, ó, vai ser positivo, porém aqui vai ser negativo. Mas a função ela está sempre somando 1. E o seno de x ele é sempre menor que 1. Então, por mais que ele seja negativo aqui, ele vai ser no máximo 0. Ele nunca vai poder, esse valor aqui, ó, sendo negativo, ele nunca vai ser menor que menos 1. Então, ele sempre vai ser positivo também. E 3π sobre 2 a 2π é aqui, ó. Mesmo caso que eu estou explicando agora. Por mais que aqui seja negativo, ele nunca vai ser menor que menos 1. Né? Sempre está esse intervalo aqui, entre 0 e menos 1. Então, no caso extremo de ser menos 1, no máximo aqui seria 0, né? No caso. Então, vai ser um valor positivo também. Agora, para a gente saber o sinal que realmente nos interessa, que é da f' de x, basta a gente multiplicar, já que aqui não está multiplicando, cosseno menos 2 cosseno de x vezes seno de x mais 1. Então, menos com mais, menos, mais com mais, mais, menos com mais, menos. Quase sempre acontece isso. Sinal negativo, positivo, negativo, ou positivo, negativo, positivo, certo? Alguns casos
que a gente chama de falso ponto de inflexão, falso ponto crítico, perdão, é que acontece uma mudança de sinal para o mesmo sinal. O gráfico vai fazer tipo isso assim, ó. É um falso ponto crítico, tá? Porém, nesses casos aqui, ou a gente vai ter um ponto de máximo ou a gente vai ter um ponto de mínimo. A gente vai já entender melhor. Então, para a gente saber os pontos que a função é crescente, como é que a gente vai falar isso? Bom, a função f de x. Lembre-se que por mais que a gente esteja analisando o sinal da f' de x, a gente está pensando na função original, certo? Em f de x. Então, a função f de x é crescente quando? Aqui, ó, quando f' de x é positivo. Então, quando f de x é positivo, é entre π sobre 2 e 3π sobre 2. Quando é que f de x é decrescente? Ela é decrescente de 0 até π sobre 2 e de 3π sobre 2 a 2π. Isso aqui é fácil ver, por quê? Porque se f' de x é negativo, significa que o coeficiente angular é negativo, né? Então ele é assim, ó, tá vendo? Decrescente. Se f' de x é positivo, que é o coeficiente angular, então ele é assim crescente, tá? Então essa daqui é a primeira resposta. Resposta do item A. No item B ele pergunta quando que tem ponto de máximo e quando é ponto de mínimo. Bom, então esses daqui são os pontos críticos. Π sobre 2, 3π sobre 2 são pontos críticos. Agora eu não sei se eles são ponto de máximo ou ponto de mínimo. Como é que eu sei? Bom, quando a função, a derivada da função, passa de menos para mais, de negativo para positivo, significa que tem um ponto de mínimo. Ou seja, um mínimo local. Quando passa de mais para menos, significa que temos um máximo local, tá bom? Então, mínimo local aqui. Mínimo local é π sobre 2. Ó, se eu construir a reta, fica melhor construindo a reta. Aqui é o 0. Aqui é o π sobre 2. Aqui é o 3π sobre 2. E aqui é o 2π. Então, aqui é negativo. Aqui é positivo. Negativo, positivo. E aqui, ó, negativo. A gente já viu, ó, ela é decrescente aqui de 0 a π sobre 2 e de 3π sobre 2 a 2π, e é crescente de π sobre 2 até 3π sobre 2. O mínimo local é aqui, ó, esse ponto onde a função deixa de ser negativa e passa a ser positiva. Por que isso? Ó? Antes a função estava assim, ó, e do nada aqui, ó, no π sobre 2 ela passou a fazer isso. Então, é só ser positiva, crescente. Então isso aqui é um ponto de mínimo, certo? E aqui no 3π sobre 2 foi o contrário, ó. Ela era positiva. Quando chegou no 3π sobre 2, ela passou a ser o quê? Negativa. Ela passou a ter essa declividade sim. Se ela tem esse formato, o que é isso aqui? É um máximo local. Ficou mais fácil de verificar assim, né? Então, máximo local 3π sobre 2. Aqui no caso é o x, né? Se você quiser descobrir o y, você vai pegar isso daqui, ó, π sobre 2, e vai substituir aqui nessa função. Quando você substituir, você vai descobrir aqui, ó, menos 2. E aqui você vai descobrir 2. Como é isso, ó? Vamos ver aqui, ó. Cosseno ao quadrado de π sobre 2. Cosseno de π sobre 2
ele vale 0. Né? Então 0, isso aqui tudo é 0, menos 2 vezes, seno de π sobre 2 é 1, menos 2 vezes 1, menos 2. Aqui mesma coisa, ó, 3π sobre 2, cosseno é 0, mas tudo aqui 0, menos 2 vezes o seno de 3π sobre 2 é menos 1, menos 2 vezes menos 1, 2. Esse aqui é o item B, vamos fazer o item C agora. Então no item C ele quer saber concavidade, certo? Da função f de x. Então para isso a gente vai precisar fazer o teste da segunda derivada. Então vamos derivar outra vez. Então a segunda derivada é a derivada da primeira derivada. Aqui como a gente tem um produto, vamos usar a regra do produto. Então fica como? Menos 2 cosseno de x vezes a derivada do seno de x, que é cosseno de x mais 1, né? Fica só cosseno de x. Mais a segunda, aqui é seno de x, mais 1, vezes a derivada de menos 2 cosseno de x, que é menos, caso o derivado do cosseno de x é menos seno, então menos com menos mais, então 2 seno de x. Então isso daqui é menos 2 cosseno ao quadrado de x, mais 2 seno ao quadrado de x, mais 2 seno de x. É igual. Aqui o que eu posso fazer? Bom, aqui eu vou me lembrar lá do relação fundamental trigonométrica. Eu vou pegar, ó, onde tiver cosseno ao quadrado de x, eu vou substituir por 1 menos seno ao quadrado de x. Vai dar tudo certo. Vamos lá. Menos 2 vezes 1 menos seno ao quadrado de x, mais 2 seno ao quadrado de x, mais 2 seno de x. Isso aqui é igual a menos 2 mais 2 seno ao quadrado de x, mais 2 seno ao quadrado de x, mais 2 seno de x. Então fica como 2 seno ao quadrado mais 2 seno ao quadrado, 4 seno ao quadrado de x, mais 2 seno de x, menos 2. Bom, posso até dividir todo mundo por 2 aqui. No final eu fico aqui 2 seno ao quadrado de x, mais seno de x, menos 1. Isso daqui é o f duas linhas de x. Então vamos fazer a análise do sinal dessa função aqui agora. Bom, vou copiar aqui para facilitar. Talvez você tenha se perguntado por que eu fiz essa substituição aqui usando a relação trigonométrica fundamental. Bom, porque é sempre mais interessante, quando a gente não consegue transformar no produto, a gente conseguir deixar tudo em função de uma só função trigonométrica. No caso aqui eu escolhi deixar tudo em função de seno. Por quê? Porque olha só, verifique que aqui se tornou uma equação do segundo grau. E eu vou precisar das raízes dessa função aqui. Então para isso, eu vou tirar delta aqui. Delta b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, vou escrever aqui errado, né? Uma direção de x, só sendo x. Aqui, pronto. Então aqui fica 9. Seno de x vai ser igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2a. Então, ó, seno de x vai ser menos 1, né? Menos 1, menos 3, menos 4 sobre 4 menos 1. Ou então, seno de x vai ser 1 sobre 2.
Usando o mesmo artifício lá do ciclo trigonométrico, a gente pode descobrir o valor de x aqui, ó. O valor de x aqui é o quê? Quando é que o x é menos 1? O x é menos 1 no 3π sobre 2. Olha, só tem 1. Vou apagar essa outra perna aqui. E no π sobre 2. Perdão, 1 sobre 2. 1 sobre 2 tem mais de um valor. O x pode ser π sobre 6, né, que é o 30 graus. Mas também pode ser lá no segundo quadrante também, 5π sobre 6, que é 150 graus. Se você tem dúvida, você desenha o ciclo trigonométrico, que é o seno. Ó, negativo menos 1 é aqui. Então aqui é o 3π sobre 2. O meio é bem aqui, ó. Qual é o seno que dá meio? A gente sabe que é o 30 graus. No caso, radianos fica π sobre 6. E também tem esse outro valor aqui do outro lado, ó. Certo? Então é 180 e a gente volta aqui 30 graus. Então fica 150 graus. 150 é 5 vezes 30. 5 vezes π sobre 6. Bom? Então essas aqui são as três equações, três raízes dessa equação, dessa função aqui. O que eu vou fazer com isso? Vou fazer a análise do sinal. Mesma coisa que eu fiz lá no item A. Bom? Vamos lá. Assim. Deixa eu apagar aqui. Então vamos fazer aqui a análise do sinal, certo? Vou fazer aqui a reta que a gente fez na última questão. Aí aqui, ó, a gente vai pegar os intervalos. 0. A gente vai pegar o π sobre 6. A gente vai pegar o 5π sobre 6. Vai pegar o 3π sobre 2. E por último aqui, o 2π. Então, ó, de 0 até π sobre 2, a gente vai ter que a função é negativa. Por que a função é negativa? Se você substituir aqui, ó, algum valor menor que 30 graus, você vai verificar que esse valor aqui é negativo. Tá? Aqui, daqui para cá, ela é positiva. Se você substituir... Tem outra forma de ver isso? Tem. Como é que a gente pode ver isso? Ó? Por causa desse menos 1 aqui. Esse valor aqui, ó, seno ao quadrado de x até π sobre 2 é um valor menor que... É um valor... O seno de x é no máximo, né, até π sobre 6, 1/2. Então, aqui, ó, meio menos 1 fica menos meio. E 2 vezes menos meio ao quadrado vai dar 0. Então, se a gente aumentar esse valor, diminuir esse valor aqui, vai ficar menor que 0. Bom? E aqui, ó, fica positivo. Aqui, de 5π sobre 6 até 3π sobre 2, a função é negativa. E de 3π sobre 2 a 2π, a função é positiva. Pronto. Depois de ter feito essa análise do sinal, a gente consegue facilmente verificar onde é que a concavidade é voltada para cima ou concavidade voltada para baixo. Concavidade voltada para cima é nos pontos que são positivos, ou seja, de π sobre 6 a 5π sobre 6. E também de 3π sobre 2 a 2π.
E a concavidade é voltada para baixo. Os pontos que é negativo, de 0 a π sobre 6 e de 5π sobre 6 a 3π sobre 2. Os pontos de inflexão é o quê? π sobre 6 e 5π sobre 6. Opa, aqui eu acho que eu errei. Na verdade, aqui é negativo. Por que aqui é negativo? Vamos pensar aqui, ó, ciclo trigonométrico. Aqui, ó, de 3π sobre 2 a 2π, o seno ele é negativo. Então aqui, ó, valor negativo, ao quadrado fica positivo. Mas tem esse menos 1 aqui com esse daqui. Então fica negativo, é verdade. Então esse 3π sobre 2, ele, na verdade, ele é um falso ponto de inflexão. Então como é que fica aqui? De 0 a π sobre 6 e de 5π sobre 6 até o 2π. Pronto. Os pontos de inflexão aqui é o x, tá? Se você quiser descobrir o ponto, você substituir esse π sobre 6 aqui na função f de x. E aí você vai descobrir o ponto de inflexão. Então é isso. Um abraço.